1 Coríntios 13, versículo 1 em diante. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um congo, ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Muito bom esse texto de Coríntios, capítulo 13. Estava meditando aqui, justamente nesse texto, onde o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, dizendo que sobre todas as coisas devemos entender que o amor é superior, pois de nada adianta falar em outras línguas, profetizar, entregar mensagens divinas, se o amor não for a força que move, né? Se não for a motivação, nada adianta. Isso não vai ser uma mensagem perfeita, né? Uma manifestação perfeita da natureza e da pessoa de Deus, porque Deus é amor. Mas o que me chama a atenção é que todos nós passamos por fases em nossa vida. Nascemos, crescemos, amadurecemos e cremos que vamos completar a nossa meta, o nosso propósito de vida, a nossa missão. Mas eu quero me deter aqui em 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Eu coloquei no texto aí dessa live, e vou estar repostando aí em outros canais, a seguinte frase: não importa quem eu era, tampouco importa quem eu serei. O mais importante é quem eu sou. Todos nós fomos algo. Todos nós seremos algo. Não podemos viver de glórias passadas. Tampouco poderemos viver presos, né, na esperança futura. Temos visão de futuro, porque o nosso Deus anuncia coisas grandes e ocultas para que nosso coração se fortaleça. Mas uma coisa é ter a esperança, outra coisa é ficar cativo dessa esperança futura. Não posso me gloriar no meu futuro, pois eu ainda não cheguei lá. Ainda tenho que me preparar, me capacitar, ainda tenho que passar por processos. E eu não posso antecipar isso. Por isso,
não importa quem eu era, tampouco importa quem eu serei. Não hoje. Hoje importa quem eu sou. Quem eu sou é que vai me trazer o devido reconhecimento, é que vai me abrir portas, é que vai me fazer ser útil como instrumento divino, como um canal de bênção para as pessoas que estão ao meu redor, para os meus semelhantes. O mais importante é quem eu sou, não quem eu era, tampouco quem eu serei. Eu sei que eu serei coisas grandes que o meu Pai sonhou para mim, assim como você também que está me ouvindo. Mas o mais importante é quem você é quem eu sou hoje. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, 1 Coríntios 13, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. É interessante saber diferenciar que o mundo de uma criança é totalmente diferente do mundo de um adulto. A criança, ela não vê a maldade que o adulto vê, não vê os perigos que o adulto vê, não vê as dificuldades que o mundo vê, que o adulto vê. Outro dia eu estava recordando, atendendo um cliente, vendendo sistema para ele, e eu contando que lembrei do meu primo, Bruno, no Ceará, uma frase que ele dizia para o seu pai, meu tio, o Cacá, Luiz Carlos, que ele dizia: pai, por que você não vai ser prefeito? Porque até então o meu tio era vereador e sempre se candidatava a ser um vereador na sua cidade. E o meu primo, seu filho, dizia: por que você não se candidata a ser um prefeito que ganha mais, que é melhor? Porque a criança não vê a dificuldade que o adulto vê. O mundo da criança é diferente. A criança não vê obstáculos, não vê maldade, não vê desafios, não vê perigo, assim como o adulto. Porque o mundo da criança é um, o mundo do adulto é outro. Isso nós podemos levar a todas as áreas, seja uma profissão que estamos começando, uma carreira, seja um novo esporte, um novo hobby. Sempre que começamos, nós começamos como um menino, seja na fé. Muitas pessoas se convertem na fase adulta e voltam ao aprendizado de menino. Não sabem nada da Bíblia, ou pouca coisa da Bíblia, não conhecem os usos e costumes, não conhecem os princípios. Às vezes vão sendo pastoreados por pessoas que são mais novas em idade, mas estão mais processadas, mais experimentadas. Então, tudo que iniciamos, que começamos, de alguma forma, nós começamos como um menino, como uma criança, como um aprendiz. Mas essa fase não é eterna, vai passar. E de acordo ao nosso empenho, nosso compromisso, de acordo à nossa capacidade, de acordo ao plano e propósito de Deus, nós vamos crescer. Vamos alcançar ser esta flecha no alvo. Vamos dar no branco. Vamos dar no centro do alvo. Isso faz parte da vida. Não é vergonhoso iniciar um tempo de aprendizado, pois se não há o aprendizado, não há o crescimento. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma chave de que é necessário aprender
como criança, para depois crescer. Então, as coisas que às vezes estão sendo limitadas só vão se expandir quando há o crescimento. O crescimento não falo exterior, porque essa visão de mundo, essa perspectiva de mundo, ela se amplia de acordo ao mundo interior que está crescendo, ao conhecimento, à sabedoria que está sendo formada nesse nosso ser interior, a perspectiva de vida, os valores, o caráter que está sendo moldado, forjado, tornando-nos mais humildes, mais mansos. Então, o mundo de uma criança é um, o mundo de um adulto é outro. O mundo do adulto, as coisas são diferentes. Então, sabe, diabo? Não importa se hoje o mundo está como criança em alguma área da vida. Você vai crescer. Você vai alcançar maturidade. E não importa se hoje você se encontra numa etapa madura da sua vida. Você pode nascer de novo. Assim como Jesus falou a Nicodemos, Nicodemos era o seu título. Nico é um nome grego. Nico é uma palavra grega que significa povo. Nico, povo. Perdão, Nico, vencedor. Demos, povo. Nicodemos era um vitorioso, um vencedor entre o povo. O nome dele mesmo não era Nicodemos, foi um título, era uma palavra grega esta. E Nicodemos foi ter com Jesus em determinado momento, segundo nos conta João 3. E Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo. Então ele disse: como eu, sendo velho, posso retornar, regressar ao ventre materno e nascer? Ou seja, Jesus estava dizendo que ele precisava iniciar um novo aprendizado. Um aprendizado no qual ele ainda não tinha. Porque nesse novo aprendizado ele ia primeiro se tornar como um menino e logo ia amadurecer. Então o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13, fala para uma igreja, uma comunidade de crentes que estão fluindo nos dons, estão maravilhados dos dons, das profecias, estão maravilhados do fluir de Deus, mas ainda não estão amadurecidos em manifestar o amor, que é a natureza e a pessoa divina. Então ele traz esse texto, esta mensagem dizendo: de que adianta falar em outras línguas? De que adianta trazer mensagens espirituais? De que adianta tantas coisas que demonstram espiritualidade, mas se a pessoa divina não se manifesta? Porque Deus é amor. As pessoas são impactadas com a palavra profética, com a mensagem profética, que te revela aí algo da sua vida, algo que está guardado em segredo, algo que está no oculto. Isso chama atenção. Mas o mais impressionante na vida de um profeta é quando esse profeta começa a manifestar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. É quando ele começa a manifestar o perfeito. Porque ele já não era. Ele já não olha para quem ele vai ser. Simplesmente ele fala quem ele é. Eu sou. Então, não importa quem você era, tampouco importa quem você será. O mais importante é quem eu sou, é quem você é.
no hoje, no presente. Precisamos entender essas etapas da vida, esses ciclos de nascimento. Às vezes nos tornamos tão maduros, tão experientes, tão especialistas em muitas áreas e nos fechamos a novos aprendizados. Hoje em dia a igreja brasileira, de forma geral, tem se enchido de especialistas, tem se enchido de doutores, de mestres, e glória a Deus por isso. Mas é importante também entender que existem etapas da vida que se encerram para que outras se inaugurem. Para que o perfeito se manifeste, o que é imperfeito, o que é ainda um quase, tem que desaparecer, para que o genuíno apareça. As pessoas não querem somente ouvir uma revelação, uma mensagem, uma palavra de ciência. As pessoas hoje querem ouvir o amor, querem sentir a natureza e a pessoa de Deus. Tirar aquele conceito errado de que Deus está furioso. Aquela mensagem que foi transmitida através dos profetas do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, de que os profetas eram homens de juízo, eram homens de confronto. No Novo Testamento, no Novo Pacto, o profeta está chamado, conforme fala Coríntios 14, logo após esse texto que lemos, vai dizer que os dons de profecia, depois que Paulo fala do amor, ele continua ensinando. 1 Coríntios 14, 3 diz que o que anuncia a mensagem de Deus, o que profetiza para pessoas, para ajudá-las, lhes dando coragem e consolo. O novo pacto não é para confronto, não é para envergonhar as pessoas. O dom da profecia, o mover e a unção profética está deliberada para aqueles que, primeiro, estão cheios do amor de Deus, estão ativados na natureza divina, estão com a capacidade de manifestar o Papai. Então, mais uma vez eu repito, não importa quem eu era. Talvez você está me assistindo aí e você lembra de mim do passado. Talvez lá do Ceará. Só que eu estou morando em Minas Gerais já fazem mais de 10 anos. Talvez você tenha uma imagem de mim aí do Ceará. Talvez da minha infância. Eu não sei até onde a rede social me conecta com as pessoas do meu passado e as pessoas do meu futuro. Mas o mais interessante para mim é me conectar com as pessoas do meu presente. Mas você pode olhar para mim e me ver com a mente do passado e dizer: eu te conheço, Leandro. Você nasceu lá em Fortaleza do Ceará. Você é filho do Lauro, filho da Fernanda, irmão da Natália, da Juliana. E começar a trazer esses registros da minha casa, dos meus pais. E falar das escolas que eu estudei no Toni. E dos esportes que eu gostava de surf, de futebol. Hoje quem olha para mim até não acredita que eu era surfista e eu era bom de bola. Ainda sou.
A habilidade está em mim, não estou com a prática. Talvez você me diga, você foi torcedor do Ceará, hoje você torce Fortaleza. Porque entre a minha infância e a minha adolescência, eu virei a casaca, como diz, né? Eu mudei de time. Quando eu pensei que o meu time estava perdendo muito, eu mudei. E quando eu mudei, o outro que eu comecei a torcer começou a perder. Aí eu me decepcionei com o futebol. Ou talvez você me conheça na minha adolescência, pelas minhas profissões, bartender, vendedor. Ou talvez você me conheça já na minha fase adulta, mas ainda de solteiro, professor, instrutor, irmão em Cristo. Eu estou falando do passado porque o passado geralmente é um marco mais forte. Poucos conhecemos o futuro. Eu posso me dirigir aqui falando ao meu futuro. Sentado à mesa com minha família, com os meus amigos, com os colaboradores, com os discípulos, coisas que eu penso que ainda estou em construção, mas eu posso me dirigir a eles. Mas eu não quero antecipar. Quero viver quem eu sou hoje. Então eu quero que você guarde essa mensagem. Reflita, medite, abra o seu espírito. Se você me conhece do presente, talvez de alguns anos para cá, desses 10 anos que eu já estou morando em Minas, mesmo assim, eu já não sou mais aquele de 10 anos atrás, de 9 anos atrás, de 8 anos atrás, de 7 anos atrás, de 6 anos atrás, de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, de 3 anos, 2 anos, de 1 ano. Porque eu tenho entendido o quão poderoso é dar nascimento a novas etapas da nossa vida. Alguns chamam de inconstância, alguns chamam de desistir, não persevera. Eu chamo de ciclos. Não tenho medo de iniciar uma nova carreira profissional, não tenho medo de iniciar um novo relacionamento, não tenho medo de iniciar uma nova descoberta. A minha natureza é desbravar, a minha natureza é conhecer coisas novas. Muitos no meu passado me julgaram porque eu estava quebrando a regra. Eu sempre fui um que gostava de inventar, de inovar. Está dentro dos meus traços. Isso está ligado com o meu desenho. Mas confesso que quando mais jovem não sabia falar como hoje, não sabia me comportar e programar algo na minha vida como hoje. Era movido por impulso, era movido muito por sentimentos. E quando a pessoa não tem ainda a maturidade de tomar decisões, de fazer escolhas, então ela acaba fazendo muitas coisas erradas. Não sabe encerrar os ciclos, não sabe inaugurar novos ciclos. Por isso que o apóstolo Paulo fala da importância de crescer. Ser menino não é vergonhoso para ninguém. Ser aprendiz, estou sempre aprendendo.
Sempre que eu posso, eu estou aprendendo. Às vezes eu aprendo de coisas que não estão relacionadas à minha área diretamente. A minha esposa sempre me diz: você agora está achando que é médico, porque eu me interesso por aprender informação de saúde, e quando alguém tem um sintoma, eu começo a entender mais ou menos de como é. Não me intitulo médico, mas uma pessoa que gosta de aprender. E também gosto de aprender sobre relacionamentos, de comportamentos. Gosto de aprender sobre a Escritura. Gosto de aprender sobre as raízes hebreias. Como eu amo as raízes hebreias. Me conecto profundamente, porque eu sinto que é uma conexão ancestral. É como se, de fato, eu entendo que a minha herança está na Bíblia. A Bíblia conta sobre mim, sobre os meus antepassados. Eu tenho esse tipo de conexão. Para mim, a Bíblia não é um livro histórico. Conta histórias, mas não é só histórico. Então, é muito bom poder compartilhar um pouco. Decidi abrir a minha rede social hoje, falar e compartilhar, e se o Pai me permitir, e se houver outros amigos também corajosos, a gente pode abrir tempos na internet de conversar, de compartilhar temas, de recordar momentos. Eu vivo o reino de Deus. Quando eu falo que eu vivo o reino de Deus, muitos não entendem, porque eu já fui pastor de uma congregação. Eu me converti em uma congregação. Na verdade, a minha primeira experiência com Jesus é inconsciência, porque eu creio que desde a eternidade eu fui gerado nele. Mas a minha primeira consciência foi aos 12 anos, com a influência da minha avó, Albertiza, que já está no Senhor. Ela juntava os netos e começava a dizer: vocês vão aceitar Jesus? Claro, vamos aceitar, vovó. E todos aceitavam Jesus. Qual a criança que não queria Jesus? E daí começou a formar em mim uma identidade. Eu sou de Jesus. Eu sou evangélico. E no meu núcleo familiar, eu era o único que me identificava assim. Minha mãe cristã também, mas cristã católica, praticante. O meu pai não tão apegado a nenhum tipo de religião, mas também crente em Deus. E eu nasci com essa identidade. Eu cria, mas eu nunca fui inserido em uma família ministerial na minha adolescência. Eu até gostaria, mas a minha avó vivia a quilômetros de distância, e era a pessoa que eu tinha essa conexão. Eu não tive amigos na adolescência, não tive famílias próximas que me envolvessem. Até conhecia um ou outro que era cristão, mas muito superficial. Foi quando eu passei por um caminho de rebeldia, de revolta. Foi quando realmente eu necessitei a Jesus, tive desilusões amorosas, tantas coisas. Estou encurtando o caminho. Aos 23 anos eu tive meu encontro com Jesus. E desde então eu tenho vivido
essa nova vida, esse processo de novo nascimento, de transformação. Mas quando eu me converti, aos 23 anos já, foi em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus Canaã, em Fortaleza, igreja com muitas pessoas. E fiquei nessa congregação, nessa denominação por alguns anos. Depois fui viver no interior. Fiquei alguns anos lá também. Até que eu senti o chamado de iniciar um projeto com a visão de reino, um projeto de inclusão de várias denominações na cidade para uma meta de salvação coletiva, de transformação social. Eu gostaria de viver o reino na terra, na minha cidade, onde eu vivia. Que as autoridades que governavam essa cidade fossem autoridades colocadas por Deus. Que os empresários, as empresas, fossem empresários e empresas onde Deus prosperou. Que o povo, todos, fossem pessoas tementes a Deus e que esse reino se manifestasse. Então eu iniciei um projeto chamado Missão de Paz. Em textos como Mateus 24, que este evangelho do reino será anunciado em todos aos confins da terra, então verá o fim. Como Ezequiel 37, que fala a união das duas casas de Israel, e que o povo não será um dois povos nem duas nações, mas um só povo e uma nação na terra. Então, eu comecei a buscar ser formado em uma mentalidade de reino e saindo cada vez mais do padrão denominacional, nada contra. Mas quando a gente está somente em uma denominação, a gente se limita. A gente deixa de se relacionar com outras pessoas, de conhecer outras histórias, outros ministérios, de conhecer novas coisas, de ver o mundo que é muito maior do que a gente pensa. Então, quando eu saí desse ministério, então eu quis tocar para frente esse projeto chamado Missão de Paz. A princípio seria um projeto de unidade na cidade, mas como eu não tive apoio de nenhuma denominação, de nenhum ministério, eu decidi formar o meu pequeno grupo para começar daí. E comecei a ensinar sobre pontos bíblicos que para mim seriam essenciais para trazer uma reforma. Falando sobre o ministério apostólico, o ministério profético, falando sobre os dons, milagres. Eu já tinha uma base de doutrina pentecostal para crer nisso, mas eu queria mais. Eu queria não só viver o poder, a manifestação, mas eu queria também viver essa restauração na sociedade. E também gostaria de viver uma restauração de comunhão, sair desse modelo só de ir ao culto e de ir à igreja, né? E parece que não tem vida depois disso, não tem relacionamento, né? É somente aquele momento de confraternização na noite do culto e depois ninguém se fala, ninguém se vê. Então a minha mente desejava viver isso. E eu iniciei esse pequeno grupo. E esse projeto se converteu no meu primeiro ministério, liderado por mim, presidido por mim, Ministério Missão de Paz, que durou 2 a 3 anos, em Itaiçaba, ativo, numa cidade pequena no interior do Ceará, com mais ou menos 7.000 habitantes, antes de eu vir para Minas Gerais. Antes de Deus me levar a lugares mais longínquos, no exterior, internacional, nações, me conectar com pessoas renomadas. Isso foi muito bom, me acrescentou muito.
Mas só isso para mim não foi suficiente, ou não é suficiente. Como eu falei a princípio, não importa quem eu era, tampouco quem eu serei. Não importa quem eu sou hoje. Então, hoje eu tenho aprendido a viver muito mais na minha casa, o reino na minha casa, o sacerdócio na minha casa. Tenho prazer em compartilhar a palavra na mesa da minha casa com meus amigos, irmãos, convidados, discípulos, estudantes. Temos uma lousa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos uma lousa na casa, um quadro. Quando eu me inspiro aqui, eu pego ali o pincel e vou lá esboçar um pouco, trazer um pouco de teoria, de fundamento, para que a gente traga aqui para a mesa, né? Ter uma dinâmica, um compartilhar. E assim tem sido. Poucos seguidores, quase nenhum convite para ministrar fora, mas em nenhum momento eu sinto que eu estou parado na fé, senão que eu estou crescendo, amadurecendo. E quando eu falo que para mim eu vivo o reino, é porque eu tenho entendido que o reino não se limita à igreja. A igreja é domínio, é parte, é propriedade do reino. Mas o reino está em todos os lugares. Inclui em todas as igrejas, todos os municípios, estados, países e a nação inteira. Isso é reino. Então, o reino de Deus, ele fala de que Deus governa sobre tudo, sobre toda a criação. E cada área de influência da sociedade, seja no âmbito do trabalho, Deus reina no trabalho. No trabalho nós podemos servir a Deus. No trabalho nós podemos glorificar o nome do Senhor. Podemos dar frutos no trabalho, frutos ao reino, frutos de justiça, na economia, na escola, na política, nas artes, entretenimentos, nos esportes. Tantas áreas podemos preencher com o reino de Deus. Podemos guardar o calendário bíblico para santificar o nosso tempo, porque muitas de nós temos somente o relógio romano, e ele está tão oculto que a gente vive porque pensamos que esse é o relógio, único relógio do mundo. E o relógio principal, o relógio bíblico, as festas bíblicas, as temporadas bíblicas, as convocações bíblicas. Eu vivo o reino, porque eu não digo que eu vivo a maneira e na dimensão que eu gostaria, mas eu vislumbro isso. Eu busco constantemente me conectar a pessoas que buscam as mesmas coisas, que desejam aprender essas novas coisas novas. Para nós, eu já tenho 17 para 18. Deixa eu ver, 17 para 18, 3, 10, 15, 18 para 19 anos de fé, de consciência, porque desde criança eu aceitei a Jesus. Mas de consciência, de compromisso, 17 para 18 anos. Acho que 18 anos. E durante todo esse tempo, como eu tenho aprendido? E o que eu mais tenho aprendido é aprender a ver Deus em todos os lugares e em todas as pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua, necessitada,
e a gente julga esta pessoa dizendo: este é um miserável, este é uma pessoa desgraçada, esta é uma pessoa que tomou más decisões na vida. E rotulamos pessoas assim. Mas essas pessoas também foram criação de Deus. Se elas nasceram, Deus permitiu que elas nascessem. O que elas estão é perdidas no tempo e no espaço. Não sabem o seu lugar. Foram desconectadas da sua casa, das suas famílias. Foram desconectadas do seu plano original, do plano e do projeto de Deus para suas vidas. Começaram a deixar a vida os levar. Viver por viver. Se perderam. A vida se torna vã, se arruína, fica sem propósito. Por isso, uma das coisas mais importantes que eu considero no Evangelho é que o Evangelho, ele trata com a cédula de acusação, de remissão, nos coloca a condição de filhos, nos restaura o relacionamento com o Pai, com Deus, mas sobretudo nos dá um propósito por viver. Porque de que adianta ter dias, meses, anos de vida e não saber para que viver? E viver um dia após outro, sem saber o que fazer? Ou pior, porque não sabe o que fazer, deixa outros governar a sua vida, deixa outros dirigir os seus passos e vivem aprisionados em uma rotina, em um trabalho, em um ciclo de vida que não honra ao Pai, que não traz realização, que não traz plenitude de vida, que não desenvolve e não amadurece como deveria. Se tornam sempre meninos, pois se um menino fica sempre na creche, ele não entra na escola para aprender, para ter um processo de educação, para ter um desenvolvimento das suas habilidades, para entender as teorias sobre o mundo, sobre o universo, sobre as coisas, sempre vai ser menino. Se você pega uma criança e coloca numa creche por 10 anos, ela sempre vai achar que ela é menina, que ela é criança. Portanto, é necessário tirar a criança da creche quando chega na faixa etária e colocar ela na escola, no colégio, para ela seguir a sua ordem de crescimento, de aprendizado. E muitos cristãos hoje não crescem por quê? Porque estão sempre na creche. A creche se tornou o clube social, se tornou o culto da vitória, o culto disso, o culto daquilo. Vive de culto em culto e não tem crescimento porque não tem aprendizado. Vivem de mover e de empolgação. E para ir finalizando, sei que o tema está muito bom, mas haverá outros momentos. Eu quero que você entenda algo. Deus, o Pai, Ele quer dar inícios. Dar inícios porque são ciclos que se inauguram. Mas para que isso aconteça, ciclos têm que se encerrar. Às vezes sustentamos títulos, às vezes sustentamos coisas na nossa vida de forma geral,
como Nicodemos, mestre em Israel, príncipe em Israel, não era qualquer um. Nicó, vencedor, Demos entre o povo. Nicodemos precisou nascer de novo, sendo grande, sendo mestre. Precisou se tornar pequeno. Talvez muitos hoje, que já se chamam apóstolos, profetas, têm ministérios grandes, talvez olham para mim e falam assim: quem é esse garoto? Não tem congregação, não se chama apóstolo, não se chama profeta. Eu me chamo pelo meu nome, Leandro. Mas eu vivo o reino. Aqui nessa casa, eu ensino o reino. Eu busco estabelecer o reino, a cultura. Por isso que eu busco não viver de culto em culto. Até vou a alguns cultos. Gosto de me relacionar, gosto de visitar. Mas a maioria, eu fico só sentado ouvindo. Às vezes eu penso que vai surgir uma oportunidade de relacionamento e muitos não querem se relacionar. Só querem cumprir a sua obrigação religiosa. E eu sei que uma pessoa quer se relacionar quando ela te chama para sua casa. Ou ela vai na sua casa. Quando os discípulos de Jesus, eles começaram a seguir Jesus, Jesus os levou para conhecer a sua casa. Isso já começa a trazer uma forma de compromisso. Que o Pai abençoe vocês grandemente. Recorde, não importa quem você era, se você era pequeno ou se era grande, tampouco importa quem você será. O importante é quem eu sou, é quem você é hoje. É isso que as pessoas estão buscando, quem você é. Dê o que você tem, não dê o que você vai ter, nem dê o que você já teve. Você tem que dar do que você tem. Do que tenho, te dou, disse Pedro. Do que tenho, te dou. Que o Pai abençoe vocês grandemente. Excelente noite.